Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Que a paz do Senhor esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. E desde já, no início desta aula, já quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. Todo domingo e toda quarta eu posto as aulas aqui do nível Expert aqui no canal. E se você gostar, deixa aí também o teu joinha, o teu like para nos ajudar, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje o nível Expert. A disciplina é Tipologia Bíblica 3 e hoje nós vamos estudar a aula de número 29, que é a Tipologia Bíblica nos livros poéticos. O versículo inicial está aqui em Provérbios 3,13, que diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Deixa eu fazer aqui uma pequena explicação, para você compreender melhor. Tem alguns que não vão entender. Pastor, livros poéticos, nunca ouvi falar de livros poéticos. A Bíblia hebraica é dividida em Torá, ou lei, Salmos e profetas. Já estudamos isso em bibliologia. Mas uma classificação protestante, depois da reforma protestante, foi feita uma nova classificação e foi subdividido os livros. O Antigo Testamento hebraico tem 24 livros, o nosso tem 39. Não é que acrescentaram livros, não. Então somente subdividiu. Por exemplo, Samuel é um livro só, no hebraico, o nosso é 1º e 2º Samuel. O livro de Reis é um rolo só, um livro só, foi dividido em dois. O livro de Crônicas é um só, foi dividido em dois. Esdras, Neemias é um livro só, foi dividido em dois, e assim por diante. Então o texto, o conteúdo é o mesmo. E quando foi feita essa subdivisão de livros, foi feita uma nova classificação, dividindo em Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros históricos, que vão de Josué até Esther, os livros poéticos, que é o que nós vamos estudar hoje. Os livros poéticos são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São esses 5 livros que nós vamos estudar hoje. E tem ainda os livros proféticos, que são os livros dos profetas, que vão de Isaías até Malaquias. Deu para compreender aí essa subdivisão? Na aula de hoje nós vamos estudar a tipologia bíblica, o que esses 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, falam a respeito de Cristo, o que eles trazem, quais são as profecias, as menções. E a aula que vem nós vamos estudar a respeito do que os profetas falaram a respeito do Messias, a respeito do Senhor Jesus, de Isaías até Malaquias, tá? Então, muito bem, na aula de hoje nós vamos começar pelo livro de Jó, e é muito conteúdo, São 5 livros que são muito extensos. A história de Jó é amplamente conhecida, O Jó era um homem cujo próprio Deus elogia o caráter dele, não é outro homem elogiando, não é ele se vangloriando do caráter, não, é o próprio Deus dizendo a Satanás, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 de Jó, que Jó é reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Olha só, o próprio Deus dando testemunho do caráter de Jó. E é necessário, amados, fazer aqui um parênteses para uma explicação breve. Em termos de datação, Jó é o livro mais antigo da Escritura. Por quê? Quando vem Moisés, com ele Deus dá a lei, a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Só que o conteúdo do livro de Jó é anterior a Moisés. Muitos estudiosos dizem que Jó foi contemporâneo dos patriarcas, foi contemporâneo de Abraão. No conteúdo de Jó, ele é o sacerdote da sua casa, não existe ainda Moisés, não existe a lei, não existe tabernáculo. Tudo o que Jó sabe a respeito de Deus, diz lá no capítulo 42, ele conhece de ouvir falar. É óbvio que no desenrolar do livro ele vai conhecer a Deus, pessoalmente, vai ter aquela experiência pessoal com Deus. Ele mesmo vai dizer que agora conhece a Deus de andar junto. Em termos de datação, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então Jó não tinha Bíblia, Jó não tinha escritura, ele não tinha um parâmetro, uma referência. O que ele sabia de Deus, ele sabia de ouvir falar. E mesmo assim, Deus, o próprio Deus, elogia o caráter de Jó, o comportamento, a conduta dele diante de Deus e diante das demais pessoas também. E é interessante que Satanás vai lá
e Deus permite que o diabo viesse e fizesse uma devastação na vida de Jó. Muitas vezes, né, tem muita gente que não compreende uma questão que é muito abordada no livro de Jó, não é? Que é porque o justo sofre. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não estando em pecado, padece, sofre. Geralmente, né, nós sofremos por duas razões básicas, fundamentais. A primeira dela, que é a grande maioria dos casos, colhemos o que plantamos, né? Padecemos porque plantamos algo e a semeadura não foi boa, estamos colhendo. E a minoria dos casos é como o caso de Jó. Ele não deu causa, ele não fez nada de errado, o próprio Deus elogia ele. Então Deus permite que tudo acontecesse na vida dele para que viesse algo muito melhor e maior, para que Jó tivesse uma intimidade muito maior com Deus. E o sofrimento, a luta, a adversidade serve para buscarmos mais ao Senhor. Estamos vivendo em dias de pandemia, dias de quarentena, dias terríveis, o tempo do fim, não é? E é nesse tempo, não só nesse tempo, aliás, mas principalmente nesse tempo, nós temos que buscar mais ao Senhor, orar mais, jejuar mais, né, intensificar as orações, se aproximar do Senhor, meditar mais na palavra. O sofrimento tem esse viés, né, de nos empurrar para Deus, e Deus sabe que tem muita gente que só o busca se for no sofrimento. Quando está tudo bem, na bonança, esquece de Deus. Mas no caso do Jó, Jó buscava a Deus o tempo todo, não é? Ele mesmo apresentava sacrifícios por ele, pelos filhos. Ele tinha uma vida de adoração, de devoção, de entrega, de busca ao Senhor. E Deus permite que ele passe por um sofrimento terrível, e esse sofrimento que Jó vai experimentar, como diz lá na carta de Tiago, capítulo 5, né? Viste qual foi a paciência de Jó? Esse sofrimento que Jó vai experimentar é uma figura do que o Senhor Jesus iria passar depois, é uma figura, é um tipo, porque o Jó era inocente, ele não fez nada de errado. Ele não fez, ele não deu causa. Deus permitiu que aquilo tudo acontecesse na vida dele, do mesmo jeito que na vida do Senhor Jesus. Ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado, como diz lá Hebreus 4,15. Ele sofreu também, padeceu. Jó, né, o texto diz que a devastação foi grande, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, mas não deixou de crer e confiar no Senhor. Não deixou de buscar a Deus. E um texto que destaca muito no livro de Jó, o sofrimento dele, ele persevera até o fim, mas um texto que destaca é Jó 19, dos versos 25 a 27. Eu quero ler esse texto para você aqui na King James. Olha a compreensão à frente do seu tempo, a compreensão profética que Jó tinha, que muita gente, infelizmente, nos nossos dias, mesmo com a escritura completa, com o Espírito Santo conosco o tempo todo, ainda não tem. Jó 19, verso 25 diz assim: contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Na versão, estou lendo na King James, na tradução Almeida, o texto diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deixa eu ler o 26, 27 na King James. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus, e eu o verei com os meus próprios olhos. Eu pessoalmente, não outra pessoa, verá e me dirá como ele é. Quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Você consegue imaginar isso? Jó perdeu 10 filhos. A própria esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Perdeu o patrimônio que ele demorou anos para conquistar. Só que o coração dele permanece com fé, convicto. Eu sei que o meu Redentor vive, ele não me deixou, ele não me desamparou, e ainda que eu tenha que morrer para contemplar a face dele, eu vou fazer isso. Olha só, a fé dele estava alicerçada em quem Deus é. Tem muita gente, amados, que a fé está alicerçada naquilo que Deus pode fazer, e esses dias têm sido prova disso. Tem gente que perdeu o emprego, está passando dificuldade financeira, anda murmurando, anda reclamando, anda jogando a culpa em Deus. Não, querido, Jó não fez nada disso. Pelo contrário, se você ler o capítulo 1, capítulo 2, o próprio Jó vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não murmure, não reclame.
Jó permaneceu firme, Deus honrou a fé de Jó, né? Deus honrou a fé dele, deu o dobro de tudo quanto ele tinha, deu mais 140 anos de vida para ele usufruir de uma vida feliz, abençoada, e ele vai tipificar o Senhor Jesus lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, o texto diz: tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que foi fiel, obediente até a morte de cruz. Ele não recuou, ele não retrocedeu, mas permaneceu firme, fiel. E o texto diz em seguida: por isso que Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jó tipifica o Senhor Jesus nesse sentido, né? Ele foi fiel, perseverou até o fim, do mesmo modo que o Senhor Jesus experimentou um sofrimento horrendo, terrível, né? Morreu em nosso lugar, um sacrifício vicário, porque substitutivo, né? Vicário quer dizer substitutivo. Quem deveria morrer na cruz somos nós somos pecadores, mas ele resolveu morrer em nosso lugar. João 10, verso 10, a parte final diz que para nos dar vida, que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, quando vocês estiverem em aflição, em angústia, em lutas, não murmure, não reclame, não blasfeme. Deus está lapidando a sua fé. Deus quer ver você mais perto dele. Busque mais, ore mais. Isaías 48, 10, o texto diz que Deus nos purifica na fornalha da aflição. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, o texto diz que é necessário passarmos por várias provações para que a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro e a prata, resplandeça para a glória de Cristo. O verso 9, 1 de Pedro 1, verso 9, diz que nós temos que alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Jó alcançou e agora é a nossa vez, nós temos que alcançar também o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. O próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vigie, muitas coisas vêm para nos desanimar, como veio na vida de Jó, né? O Jó perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, os próprios amigos acusaram a Jó de estar em pecado, e grande pecado. Jó não guardou mágoa, não guardou ressentimento. O texto diz que Deus mandou Jó orar pelos 3 amigos, né? Os 3 amigos levaram lá 7 carneiros, 7 bezerros. Jó orou por eles, ele não guardou mágoa, não guardou ressentimento, perdoou, e assim Jesus também perdoou e nos ensina também a fazer, não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Hebreus 12:15 diz que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que está aqui no nosso interior. Perdão, pode ser difícil, mas é necessário. Perdão também é uma questão de fé, é uma questão de fé, tem que crer e praticar conforme ensina a Escritura. Você pode estar com o coração aí ferido, machucado, mas ore ao Senhor, peça ajuda para Ele. Você vai ver, você vai liberar perdão, vai sair um peso de dentro de você, vai vir um alívio, um refrigério, tá? Então, muito bem, depois do livro de Jó, nós vamos aqui para o livro de Salmos. Salmos eram músicas, só que não eram tão somente músicas, eram músicas, canções, hinos inspirados pelo Espírito Santo. Era algo maravilhoso. Dos Salmos, muita gente pensa que todos foram escritos por Davi. Nem todos, a grande maioria, cerca de 80%. Mas tem o Salmo de Moisés, tem o Salmo de Salomão, tem o Salmo de Asaf, Então, os Salmos falam muito a respeito do Messias. Aqui na página 2 da apostila, os Salmos vão falar a respeito da pessoa do Messias como homem. Salmo 8, versos 4 e 5, que no Novo Testamento está lá registrado em Hebreus 2, 6 e 8, como Deus, Salmo 45, versos 6, verso 11, como ser eterno, Salmo 102, versos 25 a 27, como Filho de Deus, Salmo 2, versos 7, 12, Os Salmos falam também do caráter do Messias, que era benévolo, Salmo 72, 4, que era justo, Salmo 45, 7, que é santo, Salmo 89, 18, fala da obra do Messias. O Salmo 40, do 6 a 8, fala da obra do Messias na vida. O Salmo 22 fala da obra do Messias no período ali, no momento da morte, da crucificação. O Salmo 16, 10 fala da ressurreição.
do Messias. O Salmo 68, 18 fala da ascensão. O Salmo 72, do 2 ao 14, fala no julgamento. O Salmo 72, 8 fala do domínio. Os salmistas vão falar também do Messias como profeta, o Salmo 22, 22, como sacerdote, Salmo 110, 4, né, segundo a ordem de Melquisedeque, como juiz, o Salmo 72, 2, como rei, o Salmo 2, verso 6, fala muito, né? O Salmo 22 até lhe indico, quando você terminar aqui a aula, digite aí na pesquisa do YouTube, João Ribe Palharim, Salmo 22, o Salmo de Cristo. É uma pregação tremenda, fantástica, todas são, mas essa fala especificamente do momento da crucificação, e o pastor João Ribe cita o texto aqui do Salmo 22. Deixa eu ler para você aqui um pedaço do Salmo 22, o versículo 14 ao 18, que diz assim, Salmo 22, do 14 ao 18: Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Olha só, se você ler o Evangelho, exatamente isso que foi escrito com cerca de 1000 anos de antecedência vai se cumprir exatamente, perfeitamente com o Senhor Jesus. O Salmo 23, que é provavelmente o mais conhecido de toda a Escritura: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não é? A tradução mais próxima do hebraico diz assim: o Senhor é o meu pastor, e tendo Ele, de nada terei falta. João capítulo 10, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só, então Ele é o nosso pastor, do mesmo jeito que diz no Salmo 23, que Ele nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que Ele refrigera a nossa alma. O Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve, encontrareis descanso para a vossa alma. Olha só como a Escritura se cumpre perfeitamente, né? O Senhor Jesus é o nosso pastor, é o nosso rei, o nosso juiz, nosso sacerdote, o nosso advogado. O salmista vai falar muito, né, a esse respeito, como são 150 salmos, muita coisa eu citei para você, está aqui na apostila, página 2, alguns versículos, tem outros também, não é? Porque senão a gente demanda muito tempo no livro dos Salmos, mas não deixe de meditar, não deixe de estudar. O salmista fala muito, até no momento de tomar água, não é? Que ele diz: tenho sede, e colocam vinagre, não é? Molham lá o isopo, colocam vinagre na boca do Senhor. Já estava lá, o salmista disse também que assim seria. Então tudo já estava anunciado, preparado, e os salmistas vão falar muito a esse respeito. Mas além do livro dos Salmos, vamos avançar aqui, né? Já falamos sobre o livro de Jó, agora o livro de Salmos, e o próximo aqui dos livros poéticos, lembrando que são 5, né? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então vamos aqui para Provérbios. Só fazendo aqui um parênteses, esses 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são 3 livros escritos por Salomão. A maioria dos estudiosos são unânimes em dizer que Salomão escreveu Cantares na juventude, no início, não é, do reinado. Ele era ainda moço, jovem, até mesmo pelo contexto, né, que ele tinha ainda só 60 esposas. Ele vai chegar depois a ter 1000, né, 700 esposas, 300 concubinas, mas ele ainda está no começo e retrata, não é, o início, a juventude. Já vamos falar de Cantares. Provérbios ele escreve no auge da sabedoria, na meia-idade, e Eclesiastes ele escreve no fim da vida. Mas muito bem, vamos lá. Vamos aqui no livro de Provérbios. Provérbios não tem assim referências diretas ao Messias, como por exemplo no livro de Salmos, né? Como falamos há pouco. Mas o que mais Provérbios destaca é a sabedoria.
Isso é muito destacado no livro de Provérbios, né? A personificação da sabedoria, as características da sabedoria, que a sabedoria está com Deus desde o início, né? Como diz os capítulos 8 e 9 de Provérbios, destaca muito essa questão da sabedoria. E o versículo também que nós lemos no início da aula, né? Provérbios 3,13 vai dizer: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e aquele que adquire conhecimento. Então, destaca no livro de Provérbios a sabedoria, e destaca também que a sabedoria está com Deus desde o início da criação. Deixa eu ler aqui o texto de Provérbios 8, só alguns versículos, né? E aí você vai compreender como essa sabedoria aqui anunciada vai se cumprir na vida de Jesus. Provérbios 8, vou ler a partir do versículo 22, que diz assim: o Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Foi formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Lá João capítulo 1, versículos 1 ao 3, vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, continuando aqui, verso 24: nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. E eu aqui na King James com letra maiúscula. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava, eu com letra maiúscula novamente, com ele, e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperanças as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Olha só, o capítulo 9 continua, né, o convite à sabedoria, mas deixa eu ler para você aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Corinto fica na Grécia, a Grécia é conhecida como o berço, né, da sabedoria, da filosofia. Se você fizer qualquer curso superior, você vai ouvir pelo menos uma vez na faculdade falar de um desses três nomes: Sócrates, Platão e Aristóteles. Dependendo do curso relacionado à saúde, vai ouvir falar também de um camarada muito famoso chamado Hipócrates. Todos esses eram gregos, né? O mundo secular, para eles o berço do conhecimento surgiu lá na Grécia. Esses camaradas, Sócrates, Platão e Aristóteles, falaram simplesmente todos os ramos do conhecimento humano. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, diz assim: todavia para os que foram convocados, tanto judeu como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só, no verso 30, o apóstolo Paulo diz assim: portanto vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Então o texto aqui deixa claro que o Senhor Jesus é a sabedoria de Deus personificada. Ele é a própria sabedoria, ele viveu com sabedoria, não é? Ele é a própria sabedoria viva, personificada, tá? Então vamos avançar aqui. Depois de Provérbios, né, de acordo com o cronograma bíblico, nós vamos ter Eclesiastes. E o texto de Eclesiastes, no Eclesiastes, Salomão escreve no final da vida. Dizem alguns que ele escreveu Eclesiastes
após se afastar de Deus, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, o texto vai dizer que Salomão, ele se afasta de Deus, se envereda pela idolatria, né? E se você ler só o primeiro livro de Reis 11, o texto termina dando a entender que ele morre na idolatria. Alguns estudiosos dizem que na realidade ele se enveredou pela idolatria, mas antes de morrer ele se arrepende e ele escreve aqui o livro de Eclesiastes, né? Reatando, né? Se reconciliando com Deus. E aqui em Eclesiastes, né, como Provérbios, não tem referências assim diretas apontando para o Messias, mas tem algumas referências que nós podemos compreender sim. Lá no capítulo 12, o texto diz que as palavras que ele escreveu foram dadas pelo único pastor. Quem é o único pastor? O Senhor Jesus, ele é o pastor dos pastores. O texto de Eclesiastes, né, ainda vai dizer, ele conclui dizendo que de tudo que se tem, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque Deus trará juízo de todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele diz ainda em Eclesiastes que as palavras do pregador, né, no capítulo 12, são a verdade. Quem é que disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida? O Senhor Jesus. Então, indiretamente, tem algumas referências sim ao Senhor Jesus aqui no livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes aponta, né, alguém que viveu muito, que experimentou de tudo que tem na vida e pode ensinar para os mais moços, os mais jovens. Tanto é que o capítulo 12, verso 1 começa dizendo para lembrarmos do nosso Criador no período da mocidade, antes que venham os dias maus. Os dias maus aqui ele fala no sentido de velhice, né? Nos dias em que não há mais prazer e contentamento, nos dias, como o salmista vai dizer, que depois dos 70 é enfado e canseira. Então, os conselhos, as orientações, aquilo que ele viveu, trazem, não é, uma orientação preciosa para nós, do mesmo jeito que a vida do Senhor Jesus também traz, porque é um modelo, não é? João capítulo 13, o Senhor Jesus diz: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso parâmetro. E por fim, temos aqui o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele escreve na juventude e narra aqui o romance, né, de Salomão com a sunamita. E não é só um livro que narra um romance de um homem com a mulher. Faz parte da escritura e é óbvio que tem um porquê, foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Salomão na juventude, ele se veste como um pastor, alguém simples do povo. Ele conhece a sunamita, eles se apaixonam, marcam o casamento, mas quando do casamento, a surpresa da sunamita, ele não vem como pastor, ele vem como rei, vem lá na sua liteira, né? Liteira, eu acredito que você já viu em filmes, né? Quando as pessoas, reis, nobres, eram carregados, né? Então ele vem carregado, aquele negócio luxuoso e tudo mais. Então tipifica também o Senhor Jesus, porque à primeira vinda ele veio como um homem comum, não é? Como pessoa do povo. Diz lá Isaías: não víamos nele parecer nem formosura. Alguns dizem que Isaías está descrevendo ali o momento da crucificação, mas alguns outros acreditam, eu também acredito, que o que chamava a atenção do Senhor Jesus não era a beleza física, a aparência, era o que saía da boca dele, porque a aparência era de um homem comum da época dele, né? Era de um homem comum. Algumas vezes, eu acredito que você já deva ter visto algum filme, colocam lá, o ator que faz Jesus, colocam lá um homem de pele muito clara, olhos claros. Querido, o pessoal daquela parte do mundo não tem olhos claros, a aparência da pele é assim, mais parda, não é? Um pouco mais parda, não tem olhos claros. Isso é comum, não é? A etnia deles, né? É comum daquela parte. Então Jesus era um homem comum. Mas na segunda vinda, ele veio como homem comum, mas na segunda vinda ele virá em glória, não é? Apocalipse descreve ele vindo em glória, todo poderoso, não é? Então, do mesmo jeito que aqui em Cantares tipifica no Antigo Testamento o amor de Deus para com Israel, no Novo Testamento tipifica o amor de Cristo para com a igreja é a noiva. Paulo fala em 2 Coríntios 11, que está nos preparando
como uma virgem santa, imaculada para o noivo, a saber, Cristo. O próprio Senhor Jesus conta, em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. A virgem é a igreja, somos nós, o corpo de Cristo, e nos encontraremos para a festa do casamento, as bodas do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse 19. Então nós temos que nos preparar, porque o Rei virá, e virá em glória, virá em majestade, virá resplandecente, virá todo-poderoso. Então nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com Ele. Amém? Espero que essa aula tenha contribuído para o teu crescimento espiritual, para o teu conhecimento bíblico. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, tá, para nos ajudar. Deixa aí o teu comentário também, se você gostou, o que Deus falou com você. E também eu te peço, se torne um pregador do telhado, contribua conosco, nos ajude nessa obra. Eu vou te dar agora um importante recado a respeito dos pregadores do telhado. Nos ajude, que Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?